Bom, até conversando com esse último comentário que eu fiz, assim, dentro da parte da distribuição, assim, é, acho que é isso, esses projetos de edital, né, de lei de acesso à cultura, são boas referências de onde geralmente há uma preocupação com acessibilidade, então você vai encontrar um material audiodescrito, então com libras, enfim, com legenda, é, com descrição, assim, e enfim, é, uma oportunidade legal de poder fazer esse trabalho e ter é, algo substancial que existe uma valorização disso ali e que é uma tendência a ser mais assim o tempo inteiro mesmo, né? Tipo, felizmente eu acho que a gente tá vendo isso muito mais presente, assim, as pessoas já estão mais acostumadas às pessoas começarem alguma coisa e descreverem sua própria aparência, pelo menos, né? Tipo, tem várias páginas assim também, pensando agora na internet, que na verdade tem tudo a ver com o digital, assim, que a gente vê como a tecnologia é uma protagonista, assim, em toda a questão de fazer as coisas mais acessíveis, assim. Tipo, em relação à sua experiência, assim, né? Que eu acho que foi um dos primeiros trabalhos que você acabou fazendo em edital, mas com música especificamente, né? Uhum. Tipo, que você acha? Então, isso é uma coisa interessante também, porque às vezes a gente, sei lá, pensa em acessibilidade mais para coisas práticas, assim, né? Tipo, um site de fazer alguma coisa, ou sei lá, mas realmente na parte de arte, assim, é interessante porque o audiodescritor acaba, de alguma forma, também sendo um artista, assim, junto. Porque, sei lá, por exemplo, não faria sentido descrever esse clipe de uma forma super técnica e formalzona, assim, tipo, algumas coisas são comunicadas também na audiodescrição, assim, impressões sobre as coisas e alguma, sei lá, às vezes até coisas mais abstratas, assim, que acho interessante poder ter uma liberdade também na descrição, assim, e ter uma personalidade também na descrição, assim, né? Não, sei lá, igual algum movimento de dança e falar sobre, sei lá, abdução, adução, coisas de movimento de braço, tipo, isso não é, né? Tipo, sei lá, a gente fala do movimento, fala da impressão, da expressão, assim, então é interessante. E acho que isso é até uma maneira de difundir mais, assim, essa medida de acessibilidade, porque é isso, né? Vai chegar em pessoas interessadas em música, em clipes, então não é só para uma coisa prática que fica, às vezes, subscrita a alguns, é, sabe, alguns compartimentalizada, né, em alguma coisa que só indo até ela você vai consumir, né? Então, Tipo, por exemplo, levando em consideração essa questão de ter uma diferença, assim, né? De escrever, então, um trabalho artístico ter talvez outros aspectos que não são tão funcionais em relação à acessibilidade, né? Não ser tão pragmático, assim. Então, tipo, o que você acha que esse trabalho acaba envolvendo, assim, para você, tipo, como que você pensa, então, do que acaba sendo importante uhum, e também contar um pouco sobre a relação que a gente acabou descobrindo, todo mundo junto, de que tem um áudio de escritor, assim, e aí é interessante essa relação de que você vai descrever, mas também você vai ter essa medida de que algum validador ele vai fazer apontamentos, assim, sabe? sim. Tipo, como é essa relação? Uhum. Então, é interessante porque, bom, começando pela parte, né, de como me guiar, assim, por essas coisas, de novo, pegar referências sempre, assim, envolve muita pesquisa, assim, também, tipo, é interessante fazer a descrição porque você vai pensando no vocabulário para falar das coisas, assim, então tem uma necessidade de expandir, assim, ver outros projetos que já são feitos, assim, tipo, tem plataformas que
armazenam, sei lá, filmes audiodescritos, tem muitos outros clipes de editais também. E aí, muitas vezes a gente vai vendo, assim, tipo, nossa, esse aqui ficou muito em cima, tem muita informação. Tipo, lembrar que é uma música também, né? Tipo, eu não posso preencher tudo com uma minha descrição. Tipo, você também quer sentir, experienciar o som e tudo mais, né? Então, sei lá, não colocar uma fala em cima de um barulho, assim, é, que é um personagem daquele material, sabe? Então, é, isso também é interessante porque não é puramente uma coisa ou outra, assim, né? Tipo, a música também tem que falar por si, assim. E exatamente a parte de ter uma pessoa que é consultora validadora para o meu trabalho de roteirização, né? É essencial porque é justamente, tipo, é, quem vai dizer se, tipo, nossa, isso não fez sentido, ou isso tá interessante, nossa, o que que é isso exatamente? E aí é interessante até, porque eu com o meu colega, o Wellington, às vezes a gente ficava pensando em como, tipo, por ele ser o consultor validador, ele vai ter o máximo de descrições que eu consigo pensar. Então, tem uma certa exclusividade nisso, assim, para ele, que é, tipo, ter acesso a mínimos detalhes, e aí a gente vai enxugando, assim, sintetizando, e aí aproveitando algumas coisas, às vezes fazendo referência dentro da própria audiodescrição, assim, ao que já foi dito, enfim. E aí é uma modalidade interessante de tradução, porque não deixa de ser uma tradução, que é intersemiótica, né? Tipo, do visual para o verbal. E esse clipe não ter letra, essa música não ter letra, é interessante também nesse sentido, porque comunica só pela imagem, pelo som, né? E aí, fazendo essa tradução, é interessante que, de novo, a figura do consultor validador é uma pessoa que vai julgar se essa tradução ficou boa ou não. Só que, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não tem acesso a esse material fonte, ao texto fonte que a gente fala, né? Tipo, a gente tem a língua-alvo, que seria, então, a audiodescrição, a linguagem verbal, só que a pessoa que vai validar e falar se tá bom ou não, ela não tem acesso à fonte, exatamente. Então, realmente tem que ter uma integração mesmo, tipo, acho que até em outros editais, como eu falei, de pesquisar referência e tal, eu não sei exatamente se as pessoas sempre fazem essa integração de ter um consultor validador, não só um audiodescritor, porque é isso, assim, o que torna a audiodescrição são essas duas partes do processo, né? Então, sei lá, se eu fosse fazer sozinha, assim, o que a gente pode fazer em outras questões, por exemplo, é, postar na internet, assim, fotos no nosso perfil, assim, a gente faz sozinho e tal, mas para essas coisas que a gente quer chegar a mais pessoas e tudo mais, é legal ter esse retorno, assim, né? Tipo, é necessário ter essa coisa mais sólida, assim, que envolve um outro profissional, né? E, enfim, e aí também tem a parte da locução, né? Tipo, porque eu vou roteirizar em texto, escrevendo, num documento, mas depois eu vou gravar isso também. Então, é importante também falar e tentar praticar isso, às vezes falando, que é uma coisa, na verdade, que se aplica a qualquer tradução, assim, a tradução interlingual também, assim, de perceber como que aquilo soa e testar, tipo, assistindo o clipe e falando assim, e aí percebendo, tipo, ok, acho que aqui eu tenho que pensar em outro lugar, ou aqui ficou comprido demais, sabe? Então, são várias etapas esse processo todo, e aí na hora de gravar também é interessante, que aí uma das coisas, né, falando aí dos bastidores, assim, das ferramentas, né, que a gente usa, pelo menos gravando com o Arthur, né, no caso, era o Reaper que você estava usando, né? Uhum. Que ao invés do Ableton aqui, tinha o Reaper que a gente usou, que aí você consegue inserir um vídeo ali também. Então, ao mesmo tempo que você vai vendo, você pode ir lendo, por exemplo, no caso, isso é uma outra coisa que eu faço, é usar um programa
de gerar legendas. No caso, ali eu coloco o meu roteiro, então mais ou menos onde eu quero falar isso dentro do clipe. Aí, no caso, eu usei o Subtitle Edit, que, enfim, é de fazer legendagem mesmo. E aí, apesar de não vai ser esse o material final, não vai sair ele com uma legenda para alguém, né, ler a audiodescrição, mas, tipo, eu vou conseguir subir esse vídeo com o meu roteiro ali inserido onde eu quero e gravar ali, tendo que olhar para uma coisa só e me pautando por ali e gravando junto, né? Então, aí depois vai só extrair meu áudio e depois a gente faz essa integração e vira esse material, que aí algumas plataformas, né, tem isso de poder selecionar a faixa de áudio, então você pode selecionar, igual a gente seleciona dublado e legendado, sei lá. Uma vai ser só o som e outra vai ser o som com audiodescrição, né? Com a locução, no caso. Enfim, isso é legal também. Essa parte também tem um retorno do consultor validador, né? Porque é justamente isso também, tipo, é, o ritmo também, né, de ser falado. Acho que até isso comunica um pouco a vibe, assim, do clipe, né, por exemplo. É, acho que isso também tem um potencial de fazer parte dessa composição, assim, do tipo, falar devagar e suavemente, ou então uma coisa mais angustiada. Acho isso bem interessante, assim, também. Mas, de maneira geral, tem que ser inteligível, né? Assim, não pode ser uma coisa corrida também, não pode ficar maçante, enfim. E, bom, deixa eu ver. Acho que é isso, assim. Como eu falei, acho que cada vez mais isso está recebendo mais atenção, a devida atenção, assim, em diversos projetos. É muito legal que a gente possa ter projetos públicos como exemplos sólidos disso, assim, e, tipo, começar por medidas públicas que é justamente onde faz sentido isso, né? Tipo, atender toda a população, assim. E aí, eu acho que é legal para qualquer pessoa conhecer mesmo, assim, ver que, nossa, tanto que eu acho que uma das coisas que me atraíram, né, para audiodescrição é justamente, tipo, nossa, eu não estava experienciando isso desse jeito, assim, eu não sei se eu teria explicado para alguém isso assim, sabe, por exemplo, ou então, nossa, eu não tinha nem percebido que tem isso, e, enfim, eu acho isso muito legal, assim, tem gente que, de fato, assim, faz descrições, por exemplo, de fotografia, super complexas, assim, minuciosas, às vezes mais, assim, poéticas até, ou então dá para você descrever um meme, assim, também, e aí você pega as peças-chave ali de por que que aquilo tem algum humor. Então, é uma coisa de ser integrada mais, assim, em todos os aspectos, assim, pra gente. E com a prática, assim, mesmo, sei lá, arriscando e achando que não tá perfeito, já é melhor do que nada, assim. E aí a gente vai, é, sei lá, tornando as coisas um pouco mais justas, assim, e mais legais. Muito legal. Eu queria só, aproveitando o espaço, se você tiver alguma indicação de curso, oficina, enfim, workshop que você conheça, assim, algum lugar que tenha, que para pessoas que têm interesse, sabe, para aprender sobre audiodescrição, ou que queiram até fazer, sabe, audiodescrição dos seus próprios trabalhos, ou que queiram trabalhar com isso. Às vezes, não também só no audiodescrição, mas eu acho que todas as acessibilidades, tipo algum curso de Libras, alguma coisa Tá, que, que tenha acessibilidade mesmo. tá, Bom, a parte de audiodescrição mesmo, né? O que existem são cursos livres, assim, eu pelo menos fiz um curso dado por um professor que é doutor também em linguística e na área de produções audiodescritas e tal. E aí, geralmente, esses cursos formam não só os audiodescritores, como também os consultores validadores, que é aquilo que eu comentei, né? Que são esses dois aspectos da audiodescrição em si. E aí, assim, eu acho que ainda falta uma coisa mais substancial nesse sentido, assim, de ter algo formalizado e mais difundido, assim, e acessível justamente para chegar neles. Mas, como eu comentei, assim, tem algumas páginas que falam mais de acesso, principalmente pensando na coisa
na acessibilidade digital, assim, né? Tipo, às vezes. E aí não é só, por exemplo, descrever as imagens que você posta, mas corrigir as legendas geradas automaticamente pelos programas, por exemplo, assim, que muita gente só bota ali e deixa e fica. Às vezes pega alguns erros e tudo mais. Ou, sei lá, usar cores que tem um bom contraste aqui para você conseguir ler bem o seu post, tá ligado? Então, tem várias medidas assim, e tem aí, no caso, alguns documentos que pautam acessibilidade digital, assim, de fato, que aí tem alguns critérios e essas orientações, como esses exemplos que eu dei, assim. É, e aí é um pouco isso, assim, acaba sendo uma das coisas que você tem que ir atrás, tipo, você não vai trombar nisso facilmente, assim. E aí é importante também, eu acho, justamente acompanhar pessoas que falam disso, acompanhar pessoas com deficiência, tipo, muita gente que eu conheço que por exemplo, tem deficiência visual, trabalha com acessibilidade, trabalha com aprovação de sites, como consultor validador. Então, assim, para essas pessoas também, tipo, tem todo um mercado de trabalho nisso, mas elas também fazem milhares de outras coisas. Tenho conhecidos que são programadores, enfim, tem escritores, assim, também, e aí, roteiristas, sei lá. E, enfim, tem esses documentos, mas eu acho que é um pouco isso de ir atrás. Geralmente os cursos, assim, diferente de, por exemplo, falando de outra modalidade de acessibilidade, que seriam a Libras, né, no caso. Tipo, tem alguns, que nem na UFSCar, na UFSCar tem Português Libras, um curso, de fato, de graduação. Mas também não são muitas outras universidades públicas que oferecem isso. Muitas vezes você vai encontrar alguma coisa em faculdades particulares, né, privadas. Então, sempre depende do investimento, assim. Eu mesmo, esse curso que eu fiz, eu paguei e tal, não foi nada público, assim. Eu acho que ir atrás de aulas de Libras, por exemplo, ou entender mais sobre a cultura surda é um pouco mais conhecido, ou as pessoas sabem, assim, um pouco de algo disso. Não necessariamente toda cidade, mas toda macro-região tem algum centro da cultura surda, assim, que nem aqui perto tem em Campinas, que eu acho que até na estação também, tipo, tem aulas oferecidas por pessoas surdas mesmo. Então, assim, é, de novo, você tem que se inserir nisso e fazer integrar isso, assim, saber que isso existe e, enfim, não é tão complicado assim, sabe? Tipo, não custa nada, assim, fazer e, é, só tem benefícios, assim. Mas ainda fica isso, assim, realmente precisar de um pouco mais de investimentos e atenção estatal, assim. É, Hum. eu ia comentar que acho que também é uma questão que interfere questões diferentes, assim, né? Porque eu acho que a gente acabou prestando bastante atenção, assim, sobre esse trabalho especificamente e, e acho que mais do que uma questão estatal, isso que você comentou de pessoas interessadas em intuitivamente fazerem descrições de posts nos seus perfis, sem um intuito necessariamente só trabalhista, mas como uma cultura que pode se relacionar, assim, né? Tipo, irem se relacionando É. cada vez mais, assim. Tanto é que, tipo, até uma das coisas, assim, de, por exemplo, no Instagram mesmo, a descrição de fotos, né, pelo menos, porque de vídeo tem que colocar na legenda, mas de fotos, ela fica escondida nos metadados daquela foto. Então, só uma pessoa com leitor de tela vai conseguir ter acesso a ela. Então, para o público enxergante, né, assim, tipo, não, aquilo vai passar. Não sei se essa foto aqui tem ou não tem, por exemplo. Mas em outras plataformas, como o Twitter, por exemplo, vai ficar marcadinho ali que tem uma
um texto alternativo. Então, a pessoa pode falar, nossa, que botãozinho é esse? Clicar e ver, assim, por exemplo. E às vezes é útil até para, por exemplo, você tá com a conexão do celular fraca, não vai carregar a imagem que você tá rolando no feed. Aí você lê a audiodescrição, é só você clicar no alt text, isso vai carregar facilmente. Ou às vezes até quando o Instagram, tipo, não carrega as coisas, aí você tá no perfil de alguma coisa e fica só o textinho, assim, em cima das imagens. Então, é uma medida. No fim das contas, é sempre isso, né? A acessibilidade atende todo mundo, assim. Então, a legenda, você tá assistindo um vídeo, um story, enquanto você não pode ouvir o áudio, assim, você tá num lugar barulhento, então você tá num lugar que precisa de silêncio, dá pra você assistir com a legenda, né? Enfim. Mas assim, são questões diferentes e ao mesmo tempo parecidas e tem uma vantagem, assim, de também dar atenção à acessibilidade, que é justamente você ter mais pessoas podendo interagir e fazer parte daquilo, então... Eu sou o Arthur, tenho pele bege clara, olho azul, barba e cabelo castanho cacheado. Tô de camisa preta e óculos de sol marrom. Eu sou a Bruna, tenho pele bege clara, olho e cabelo castanho, franja e piercing no lábio. Uso óculos arredondados, brincos de argola e regata branca. Eu sou Estê, tenho pele bege clara, olho castanho e cabelo marrom liso na altura da nuca. Tô de camiseta preta e colar de contas marrom. Eu sou o Vitor, tenho pele bege clara, olhos castanhos e cabelo castanho liso. Tô de camisa verde água e óculos de sol preto. Eu sou o Wilson, tenho pele bege clara, olho e cabelo castanho, barba e piercing no septo. Tô de camisa mostarda e chapéu marrom com estampa geométrica.